O chefe joga documentos na mesa e grita com Zanshen que ele estragou tudo novamente. Ele entende isso? Projeto falhou. Nem vai rolar com cerveja. Parece que ele está apenas fingindo trabalhar horas extras. Mas onde estão os resultados então? Zanshen fica com a cabeça baixa e ouve os gritos do chefe. Ele grita que é um lixo. Afinal, qual é o valor da vida dele? O chefe pega um cinzeiro e o joga na cabeça de Zanshen. As pontas de cigarro se espalharam pelo cinzeiro e Zanshen caiu no chão. Uma poça escarlate escura se espalhou pelo chão. O chefe gritou para ele parar de fingir, deixá-lo sair daqui. Zanshen está deitado com a cabeça cortada e pensa, isso é a morte. Não importa, ele ainda era um perdedor na vida. Seus olhos começam a se fechar lentamente. O dono foi gravemente ferido. Há uma ligação com o sistema. O hospedeiro está morto. A conexão é interrompida. Buscar uma solução. Renascimento. Busca concluída com sucesso. Espera. Zanshen abre os olhos e pensa, será que passou mesmo? Ainda precisa trabalhar, fazer um relatório, encontrar clientes e suportar os gritos do chefe. Um cara ficou sobre ele e gritou para ele parar de fingir. Deixe-o sair daqui rapidamente. Zanshen se levantou e disse ao chefe que estava prestes a sair. Zanshen olhou para cima e ficou surpreso. Não era o chefe. Havia um grupo de caras na frente dele, liderados por Wu Lian. Zanshen se perguntou se ainda estava dormindo. Eles estavam no estádio da escola. Zanshen caiu na grama e perguntou se sonhou com sua escola novamente. Por que foi expulso precisamente por causa desse idiota? Sem um certificado, não foi aceito em nenhum emprego normal, mas, no final, foi contratado como auxiliar de escritório. Mesmo assim, só conseguiu se tornar assistente de vendas em uma empresa de segunda categoria. Ele se levantou e gritou para Wu Lian que tudo era por causa daquele idiota. Ele é um otário, dependendo do dinheiro dos pais. Ele intimida os outros, mas ele mesmo não é capaz de nada. Wu Lianji o socou no estômago. Zanshen ficou surpreso e caiu no chão com dor. Ele pensou como era doloroso, como se não fosse um sonho. Ele se contorceu de dor, e suas mãos agarraram a grama com mais força. Wu Lianji pegou seu cabelo e levantou a cabeça dele. Ele mandou repetir o que disse. Jianshen diz que tantos anos se passaram, as memórias ainda estão frescas. Será que é porque Wu Lianji assediou seu colega de classe e ele interferiu, colocando-o em uma posição desconfortável? Ele cuspiu nele, mas Wu Lianji conseguiu desviar. Ele soltou Jianshen e perguntou se ele entendia que estava acabado. Um dos caras disse que ele tinha muita coragem para falar assim com ele. Outro cara sugeriu que Wu Lianji quebrasse a perna de Jianshen ou algo assim. Zanshen se levanta e diz que é apenas um sonho. Algo pode acontecer com ele? O cara disse a Wu Lian que ele seria o primeiro e perguntou se podia usar o golpe que ele ensinou. Wu Lian respondeu que, de qualquer forma, o golpe do ensino médio é um pouco pior do que o soco dourado dele. Zanshen se perguntou, algo sobre cultivo. Enquanto pescava de manhã, leu uma história detalhada online, e então teve um sonho. O cara usou um truque bárbaro e rasgou sua jaqueta. Uma sombra grande apareceu sobre Zanshen. O rapaz pisou com grande força, mas Zanshen conseguiu pular para trás. O cara levantou o punho e atacou Zanshen. O sistema alerta sobre uma ameaça mortal. O punho do cara alcançou o rosto de Zanshen. E o sistema ativou o sistema de defesa mais forte. Ativação concluída. O sistema inclui poder divino, no entanto, efeitos especiais externos estão desativados. Efeito de supressão de 100% do dano de uma pessoa do mesmo nível. Supressão de 50% do dano de um nível acima. O golpe atual não é tão forte. A supressão total está ativada. O punho do cara tocou o peito de Zanshen, mas não causou nenhum impacto. O cara ficou surpreso e Zanshen pensou, isso é um sonho? Não dói nada. Ele mostrou o dedo do meio para o cara e perguntou se ele comeu mingau ou algo assim. Você tem que provocá-lo para fazê-lo lutar? As palavras de Zanshen irritaram o cara e ele começou a golpeá-lo várias vezes. Mas Zanshen permaneceu imóvel e o cara exclamou que era impossível. Como esse lixo consegue fazer isso? Zanshen sorriu e disse que agora era a vez dele.
O pé de Zanshen atingiu o cara na virilha e ele se contorceu de dor. Zanshen perguntou quem era o próximo. Wu Liangji disse ao cara que ele era um idiota. Ele nem usou o poder do sangue. Ele ordena que os 2 caras restantes lidem com Zanshen. Os caras usaram uma técnica bárbara e ficaram prontos. Zanshen gritou para eles atacarem. Eles são apenas os resíduos da sociedade. Pessoas pequenas e ignorantes que só conseguem zombar dos fracos. Garotos e garotas ameaçadores. O sistema alerta que foi detectada uma ameaça de dano letal. A probabilidade de supressão é de 50%. Os caras o atingiram e rachaduras se formaram em suas costelas. O impacto enviou voando vários metros para longe. O soco fez o punho do garoto ficar muito quente. Zanshen estava deitado no chão e pensou: o que aconteceu? Por que o sistema não protegeu? O sistema diz que o sistema de proteção divina só pode dar uma chance de supressão de 100% se a pessoa que atingiu tiver o mesmo nível que o proprietário. O sistema diz que com a proteção divina nada o ameaça. Mas agora ele recebeu danos devido à sua própria fraqueza. Zanshen pensa como é infeliz que mesmo em seu sono ele não possa fazer o que quer. O sistema diz ao hospedeiro que isso não é um sonho. Seu corpo passado foi morto pelo impacto. Agora ele tem 18 anos novamente. Mas está morrendo novamente. A ressurreição é impossível. Um grupo de caras se aproxima e começa a espancá-lo. Supressão de impacto de 100%. Supressão de impacto de 50%. Zanshen foi espancado. Alguns dos golpes foram suprimidos e alguns causaram danos. Alguém pisou em sua cabeça e ele fechou os olhos. Restauração do fígado, pulmões, ossos, cérebro começa. Zanshen acha que este sonho é muito longo. Ele acorda em uma cama de hospital e olha ao redor do quarto. Ele se pergunta se isso é um hospital. Ele olha para a palma da mão e lembra como foi espancado e como perdeu a consciência. Ele fica surpreso, levanta-se da cama e vai até a janela. Ele olha para o reflexo e diz que está vivo. E quanto ao sistema? Não foi um sonho? O sistema relata que o corpo do hospedeiro foi recuperado com sucesso. Se o hospedeiro estiver em condição crítica, a função de autocura é acionada. Ele se olha no espelho e pensa que é uma característica útil. Ele diz ao sistema que não consegue se lembrar dela falando com ele assim. Ele pode ver algo? O sistema diz que o proprietário pode abrir o painel principal, onde todas as informações necessárias estarão. Ele deve querer ver a barra do sistema, apresentá-la, após o que ela aparecerá. Zanshen tensionou seu cérebro e começou a visualizar a barra do sistema. Uma janela de status do sistema apareceu na frente dele. Zanshen notou que as informações são bastante detalhadas. 27 de dano? Ele realmente foi atingido 27 vezes? Aparentemente, o indicador de dano é o momento em que a proteção divina e o sistema de defesa celestial entram em ação. A proteção divina é uma habilidade passiva que está sempre ativa, mas você pode escolher mostrá-la ou não aos outros. O efeito é que, se o oponente tiver o mesmo nível que ele absorve 100% do dano, transformando em um indicador de dano. Se o nível do oponente for mais alto, então a absorção diminuirá para 50%. Se o poder de ataque for 10, o que está dentro de seu nível, então ele converterá totalmente esse golpe em pontos de dano adicionais para si mesmo. Se o poder de ataque for 10, mas o inimigo tiver um nível mais alto, então a absorção será igual a 50%, o que significa que ele receberá um dano de 5 unidades. Mas o indicador de dano também aumentará em 5. O indicador de dano pode ser trocado na loja por atributos que ajudam no cultivo. Há bilhetes de loteria, armas, poções e itens alquímicos. O sistema informa que serão apresentadas mais tarefas do sistema para o desenvolvimento. Zanshen pergunta em branco sobre tarefas para o desenvolvimento. O sistema explica que o proprietário deve realizar um conjunto de treinos diários por 3 horas, como treinamento de força, treinamento de flexibilidade e treinamento de resistência. Se o proprietário não concluir a tarefa, ele receberá punição do sistema. A contagem regressiva para concluir a tarefa começa. A contagem regressiva começou. Zanshen aponta para o gesso e pergunta com desagrado se é possível treinar com um gesso. A maçaneta da porta começou a mexer. Zanshen deitou-se na cama e 2 enfermeiras entraram no quarto.
Uma delas disse que era estranho. Todas as feridas tinham cicatrizado. Por que ele ainda não tinha acordado? A segunda enfermeira diz que não tem ideia. Mas seus poderes regenerativos são incríveis. A enfermeira diz que uma pessoa comum precisa de cerca de 10 meses de reabilitação. Mas esse cara se curou muito mais rápido, em apenas 6 horas. Zanshen tossiu e as enfermeiras notaram que ele acordou. A enfermeira perguntou se ele sentia algum desconforto. Zanshen perguntou como chegou ali. A enfermeira respondeu que sua colega de classe Jinling o trouxe aqui e disse a eles que ele não estava matando aula, mas ainda teria que ficar mais 5 dias para um exame. Zanshen lembrou da imagem de Jinling. Ela é a primeira beleza da academia. Em sua vida passada, Wu Lian frequentemente a incomodava, e ele tentava impedir, mas no final, nada deu certo. Nesta vida, ele também decidiu defendê-la, pelo que recebeu de Wu Lian. Zanshen não imaginava que ela o salvaria. A enfermeira percebeu a expressão pensativa dele e perguntou se ele estava bem. Zanshen disse que seu corpo doía, estava tonto e também sentia náuseas. A enfermeira disse que eram as consequências de uma concussão. Ele deveria descansar mais. Ela pede a ele para não se mexer, e se algo acontecer, que o avise. Zanshen pensou, eles não viram? Ele levantou a cabeça e olhou para o sinal de contagem regressiva acima de sua cabeça. Ele afundou o rosto no travesseiro. Pensou que não pensaria nisso. Em 5 dias, ele teria um exame. Ele teria que se adaptar de alguma forma a este mundo. Ele olhou para a mesa ao lado da cama e viu sua mochila. Aparentemente, Jinling e sua mochila pegaram. Ele tira um livro da mochila e pensa que é cedo demais para a tarefa de qualquer maneira. Ele vai ler a história primeiro. A energia espiritual apareceu pela primeira vez na Terra cerca de 300 anos atrás. Absorvendo a energia espiritual, uma pessoa pode aumentar sua força física. Com o tempo, a pesquisa se tornou mais sofisticada. Um sistema especial foi criado, dividido em várias categorias. Existem apenas 3 categorias, cada uma das quais é dividida em mais 3 categorias. O estudo de cada direção leva a um aumento na força de combate várias vezes. Existem 3 métodos principais de cultivo. O primeiro é a absorção de energia espiritual por meio do exercício. O segundo é a absorção de pílulas e todo tipo de tesouros. O terceiro é ganhar experiência no calabouço. Segundo rumores, seguidores da terceira direção podem dividir montanhas ou rios com os pés, romper o vazio com as mãos. Eles estão no auge da evolução humana, têm poder e dinheiro. E Zanshen nem sequer atingiu o limite mais baixo, o reino da vida marcial no mundo principal. Não é de admirar que tenha sido intimidado. Agora que tudo acabou, ele parece ter esquecido algo. Não importa, ele apenas vai dormir para começar. Deitou-se na cama e adormeceu. Ele acordou no meio da noite e o sistema lhe disse que a missão tinha expirado porque o mestre não a concluiu, ele seria punido. Zanshen esqueceu completamente disso. Um portal apareceu abaixo dele. Ele exclamou: "O que é isso?" Ele foi sugado para o portal e caiu no espaço vazio. Ele clicou e disse que doeu. O sistema poderia se comportar de maneira mais humana? Ele nem queria fazer esse trabalho. Que tipo de lugar para punição é esse? O que vai acontecer agora? Ele se virou e viu tentáculos atrás dele. Algum tipo de monstro que parecia um polvo estava se aproximando dele. Ele balançou seu tentáculo e Zanshen ficou assustado. O tentáculo se aproximava rapidamente e ele protegeu a cabeça com as mãos. Ele pensou que não havia como escapar. A única coisa que restava era tentar reduzir o dano. O monstro o atacou, e sangue jorrou da boca de Zanshen. Ele caiu de costas e disse que doeu. Ele pergunta ao sistema: "O que diabos está acontecendo?" Ele já foi espancado na realidade. Então por que isso está acontecendo aqui também? O sistema responde que a culpa é do proprietário que não concluiu sua tarefa. Sua punição é esquivar-se 50 vezes. Não há limite de tempo. Se o proprietário não concluir a tarefa, nunca sairá da arena. Se o hospedeiro estiver gravemente ferido, o sistema ativará a função de autocura. Jianshen virou-se e olhou para o monstro. Ele pensou: esquivar 50 vezes. O monstro está pronto para atacar.
Zanshen levantou-se e disse a si mesmo para não entrar em pânico. Ele já morreu uma vez. Será que não conseguirá lidar com alguns tentáculos? Zanshen esperou o momento certo e esquivou-se do tentáculo. Ele pulou para trás e se afastou. Ele percebeu que se trata de um ataque direto. Aparentemente, a velocidade não é tão importante. O principal é prever o movimento do oponente. Mas ele não percebeu que havia outro tentáculo atrás dele, e o monstro o atacou por trás. Zanshen caiu novamente e xingou. O monstro já conseguiu se reconstruir. Os tentáculos o atingiram rapidamente e repetidamente. Zanshen estava exausto e o tentáculo do monstro se endireitou e foi direto para a perna de Zanshen. O monstro perfurou sua perna e imediatamente retirou o tentáculo. A perna ferida de Zanshen dobrou e ele caiu no chão. Zanshen estava deitado em uma poça de sangue e sussurrou que estava com dor e não conseguia mais se mexer. Ele começou a perder a consciência. O sistema diz que o hospedeiro está em condição crítica. Ativação da função de recuperação. Luz começou a emanar do corpo de Zanshen. Seu corpo estava se curando. O sistema diz que na arena de punição, a cura ocorre muitas vezes mais rápido. O tempo esperado para o término da restauração é de 3 segundos. Zanshen se levantou e a recuperação estava completa. O monstro o atacou repentinamente. Zanshen percebeu esse ataque repentino e esquivou-se. O monstro o atacou novamente e ele conseguiu esquivar. Ele disse orgulhosamente que seus esforços não foram em vão. Agora que está acostumado com a velocidade do monstro, há algo novo para tentar. O monstro atacou novamente e Zanshen percebeu que já estava acostumado com seus movimentos, e também sentiu algum tipo de corrente de calor pulsante em seu corpo. Sem dúvida, esse calor modifica ligeiramente sua condição física e permite que ele controle seu corpo muito melhor. O monstro parou e Zanshen perguntou, é só isso? Ele está a 50 metros de distância. Deixe-o atacar. Zanshen apontou o dedo para o monstro e disse que hoje ele é Zanshen. Se o derrotar, definitivamente sairá daqui. O monstro ficou imóvel e então se preparou e o atacou de uma vez com todos os tentáculos. Zanshen olhou pasmo para o ataque. Quando os tentáculos do monstro se aproximaram dele por todos os lados, ele pensou que estava acabado. Ele começou a se fechar dos golpes e exclamou que os tentáculos estavam por todos os lados. Ele não conseguia suportar. Gritou o quanto estava doendo. Agora, ele definitivamente vai morrer. Uma névoa começou a subir dos golpes e o monstro recuou. Zanshen estava deitado no chão com muitos cortes em seu corpo. O sistema relata que o hospedeiro está em condição crítica. Se a auto-recuperação estiver habilitada, o tempo esperado de recuperação é de 10 segundos. As feridas em seu corpo começaram a se curar e ele pensou que, mesmo que suas feridas tenham se curado, a dor ainda estava presente. O sistema relata que a restauração está completa. Deixe-o prosseguir para o teste. Zanshen começou a se levantar e o sistema informou que o progresso da tarefa ainda estava em 0. Zanshen disse que as lesões externas se curam, mas a dor das pancadas ainda permanece. Além disso, um fluxo quente de energia continua a rugir em seu corpo. Enquanto ele for capaz de se recuperar, ainda há esperança. Os tentáculos do monstro estavam se aproximando rapidamente dele. Zanshen exclamou que deveria tentar novamente. O monstro atacou e ele se esquivou. O monstro continuou a golpear cada vez mais, e Zanshen esquivou-se de todos os seus ataques. Seu progresso na conclusão da tarefa atingiu 3 de 50, mas ele não teve tempo de desviar do golpe, e o sistema informou que o proprietário recebeu dano, então o contador é redefinido para 0. O hospedeiro está em condição crítica. Ativação da função de autocura. Zanshen se recuperou e tentou novamente. Ele desviou do golpe do monstro da melhor forma que pôde. 3 horas depois, ele ainda estava desviando dos ataques, e seu contador de progresso atingiu 24 de 50. Mas o mestre levou dano e os contadores foram resetados para 0. 6 horas depois, Zanshen habilmente desviou-se dos tentáculos, e seu contador de progresso atingiu 48 de 50. Ele desviou novamente e o contador subiu. Ele só precisava desviar mais uma vez, e conseguiu. Progresso da missão 50 de 50. Zanshen ficou de pé e tentou recuperar o fôlego enquanto observava o monstro desaparecer lentamente.
O sistema relata que o proprietário passou no teste. Há um retorno ao mundo anterior. Zanshen estava ensopado de suor e disse que finalmente conseguiu. Ele voltou ao mundo antigo e as enfermeiras gritaram: "O que aconteceu? Chame um médico." Algum tempo se passou. Zanshen sentou-se na cama e leu um livro. Uma enfermeira entrou na sala e disse a ele que sua lesão já tinha se arrastado, e ele já estava estável. Zanshen respondeu que os exames começariam em breve e ele precisava se preparar bem. A enfermeira disse que ele deveria pular o exame. Zanshen perguntou por quê. Ela respondeu que Wulin veio hoje. Ele queria chegar até ele, mas não foi permitido. Depois disso, ele gritou que o bateria assim que o visse fora do hospital. Ele também conectou todas as suas influências e Zanshen foi excluído da lista de pessoas que farão o exame. Zanshen olhou para ela chocado. Ele digeriu tudo que ela disse e exclamou: "Sua admissão ao exame foi cancelada." A enfermeira confirmou suas palavras e disse que era melhor para ele ficar ali e descansar, caso contrário, ele poderia enfrentar perigo assim que saísse do hospital. Ela começou a sair do quarto e disse que ele era uma coitadinha. Em seu tempo, é difícil permanecer uma pessoa boa. A enfermeira fechou a porta e saiu. Zanshen olhou pela janela e pensou que Wu Lianji teve uma boa ideia. E ele é mais malvado do que poderia imaginar. Então, ele precisa ser ainda pior. O sistema notifica da tarefa diária. O proprietário deve realizar treinamento de força, que tem 3 horas para ser concluído. Em caso de recusa, o proprietário será punido. Zanshen pensou que 3 horas não são suficientes para lidar com Wu Lianji. 3 horas se passaram. Zanshen estava aguardando uma notificação do sistema e ela apareceu. O sistema disse que o limite de tempo expirou. O proprietário será transferido para a arena de punição. Zanshen foi sugado para o portal, e o sistema disse que o objetivo da missão é desviar 50 vezes seguidas. Ele apareceu na arena e foi imediatamente atacado por monstros. Zanshen gritou entusiasticamente que estava começando. Todos os monstros atacaram de uma vez. Algum tempo se passou e os monstros começaram a desaparecer. O sistema informou que a tarefa estava concluída. Zanshen ficou em meio à poeira e todas as suas roupas estavam rasgadas. Ele recebeu uma notificação de recompensa, um aumento em sangue Kai. Zanshen disse que já sente que está ficando mais forte, mas ainda está longe de Wu Lianji. De qualquer forma, ele sairia primeiro da arena de punição. Pedras caíram do teto, e Zanshen perguntou o que estava acontecendo. O sistema diz que ele pode iniciar uma missão oculta. Ele precisará desafiar o martelo do abismo. Classificação A. A recompensa por completá-la é um aumento em sangue Kai. Zanshen se perguntou: chefe oculto, martelo do abismo. Ele disse que se completar isso, será capaz de alcançar o reino das artes marciais. À sua frente havia 2 botões: aceitar ou recusar a tarefa. Ele perguntou: que pergunta é essa? Pressionou o botão para aceitar a tarefa e disse: que não esqueçam o verdadeiro propósito dele estar nesta arena. As pedras do teto caíam mais intensamente, e ele começou a olhar ao redor. Virou-se e viu um monstro atrás dele. Ele não teve tempo de desviar do golpe e caiu sob os destroços de pedras. Havia um monstro enorme na sua frente e o sistema disse que o objetivo da missão era resistir por 30 minutos. Zanshen pensou que era poderoso. Não é à toa que esse monstro é chamado de chefe. Mas sobreviver por 30 minutos não é um problema, porque ele tem uma função de recuperação. O monstro o atacou e ele desviou. Zanshen começou a correr e pensou que cometeu um erro. O monstro não esperará até que esteja completamente restaurado. Desviando dos golpes, ele disse que o monstro realmente quer matá-lo. Uma notificação do sistema apareceu diante do seu rosto, dizendo que o proprietário estava gravemente ferido. A duração da recuperação aumentou e a eficiência diminuiu em 10%. O monstro levantou sua cauda sobre ele e golpeou. Zanshen conseguiu pular para longe do golpe, e o monstro imediatamente desferiu muitos mais golpes na área. Zanshen estava deitado no chão e falava sobre o quanto doía. Mentalmente, pede que o teste acabe rapidamente. A dor está quase indo embora. Uma após a outra, notificações do sistema começaram a aparecer. O proprietário estava gravemente ferido. A eficiência diminuiu em 70%.
O sistema instrui o proprietário a sair da arena, pois ele está prestes a morrer. Os olhos de Zanshin já estavam começando a se fechar e ele estendeu o dedo para o botão de saída. Mas de repente ele parou e percebeu que agora a mesma coisa estava acontecendo como antes. Ele estava sendo espancado novamente, quebrado novamente. Será que ele pode repetir tudo? Ele não pode deixar isso acontecer novamente. Se ele não puder mudar nada, qual é o sentido de tudo isso? Ele pressionou o botão de rejeição. Ele definitivamente vai mudar tudo. O monstro atacou, e Zanshin foi arremessado e atingiu a borda da arena. Ele achou perigoso. Ele precisava aproveitar o ataque do monstro e se movimentar. Ele percebeu que já estaria morto. Ele precisa se acalmar. Esse monstro não é apenas extremamente forte, mas também tem grande velocidade. Ele desviou do golpe e pensou que não tem muita inteligência, o que significa que seus ataques são fáceis de prever. Ele usará empurrões para aumentar a distância, mas não é tão fácil desviar. No entanto, ele pode prever a direção do golpe. Felizmente, há muito espaço na arena. Ele só precisa evitar ser encurralado e jogado no chão. Zanshin pula para trás do ataque do monstro e pensa que há muito espaço para que ele possa se mover livremente. Já se passaram 18 minutos. Aos 25 minutos, ele já estava começando a ficar cansado. Aos 28 minutos, mal conseguia se mover. No 29º minuto, o monstro ainda o atingiu, e Zanshin foi lançado contra a parede da arena. Ele estava com muita dor e não conseguia mais se mover. Estava prestes a perder a consciência. O monstro está pronto para atacar. Zanshin precisa aguentar este último minuto. Ele precisa resistir ao sistema. O monstro atacou, e Zanshin sorriu. O sistema informa que a tarefa de exposição por 30 minutos foi concluída. Zanshin deitou-se na cama do hospital e disse que finalmente acabou. O sistema notifica sobre uma recompensa por uma missão oculta, aumento de sangue e chi e melhoria da condição do hospedeiro. O hospedeiro está em condição crítica. Ativação da função de autocura. Tempo estimado de recuperação, 8 horas. No segundo dia, ele segurava um livro e disse que encontrou. Estava escrito no livro que uma pessoa que estuda cultivo é capaz de acumular Kai sangue, e depois transformá-los. Sangue Kai, força, energia e defesa melhorarão significativamente durante o treinamento. Ele concentra o sangue Kai em sua mão e diz que conseguiu se tornar um mestre em artes marciais. O sistema notifica sobre a tarefa de classificação D. Ele precisa marcar 100 de dano durante o exame. Recompensa desconhecida. Zanshin ri maliciosamente. Ele precisa passar no exame. Que Wu Lianji espere por ele. Dia do exame. Passa por uma revisão completa antes do exame. Os alunos correm e dizem que precisam ir mais rápido. Eles querem ver Zanshin, se ele ainda está vivo, é claro. Outro cara diz que ouviu alguém provocar Wu Lianji antes do exame. Algo assim nunca foi visto antes. Zanshin ficou no palco com um alto-falante e gritou para Wu Lianji que ele é Zanshin aqui, então que ele se apresse. Uma multidão se reuniu ao seu redor, e Zanshin continuou chamando por Wu Lian. A multidão de estudantes olhou para ele com surpresa. Um dos caras perguntou se entendeu corretamente que ele estava provocando Wu Lian. Ele está louco? O cara começou a rir e disse que isso é provavelmente verdade. Uma pessoa normal provocaria o Wu Lian? O outro cara disse que ele ia morrer jovem. Dois caras se afastaram e um deles disse que precisam se apressar e relatar isso para Wu Lian. E para isso, ele os levará até seus aposentos. O cara disse a ele que se pudessem conquistar o respeito de Wu Lian, teriam um futuro promissor. Enquanto isso, Zanshin fica no palco e pensa que seria melhor intensificar ainda mais a situação. Ele gritou no alto-falante que Wu Lian é um idiota sem vergonha. Ele age como um rato que vagueia sem rumo no chão. Tudo o que ele faz é procurar por seu tipo. Se a família dele ganha prestígio dessa forma, qual é o sentido de idiotas como ele? Se ele quer uma briga, então que ele procure por seus iguais. E como ele, em geral, poderia cobiçar a primeira beleza da academia, Jinling. Há muitas garotas boas, mas nenhuma delas vai querer um relacionamento com ele. É costume isolar uma pessoa em caso de mutação, então por que o pai dele ainda não fez isso?
Zhang Shen deu um juin e disse que hoje não só declara guerra a esse idiota, mas também quer complementar seu discurso com um pequeno anúncio. A partir de hoje, Jinling será sua namorada, e se algum cachorro ousar se aproximar dela, ele quebrará todos os membros dele, arrancará os olhos e o privará da capacidade de continuar a raça. À noite, perto da academia, os caras na multidão estão discutindo entre si que ele vai morrer se realmente ousar se opor a ele. Todos sabem que Wu Lian gosta de Jinling há muito tempo. Outro cara disse que ele deve estar cansado de viver se teve olhos para Jinling. Outro cara pegou suas palavras e disse que agora ele estava definitivamente acabado. Um dos caras perguntou se Zhang Shen realmente vivia tão mal. Outro cara brincou e disse que no próximo ano o viriam em um festival dedicado aos mortos. Outro cara respondeu que o principal é não esquecer das oferendas rituais. Jinling e sua amiga ficam a certa distância. A amiga disse que Zhang Shen se declarou para ela. Jinling ficou confusa e pensou: o que esse cara está pensando? Ele não tem medo de Wu Lian? Mas, como Zhang Shen já ajudou, ela deve ajudá-lo desta vez. Alguém estava olhando para Zhang Shen pela janela. Era o Wu Lian. Ele olhou atentamente e viu que era Zhang Shen. No escritório do diretor, Wu Lian e o diretor estavam de pé perto da janela. Wu Lian apontou o dedo para Zhang Shen e disse ao diretor para deixá-lo fazer o exame. O diretor respondeu que às vezes as crianças podem se comportar ignorantemente. Depois de um tempo, ele mesmo sairá da academia. E saia daqui. Wu Lianji pergunta com irritação como ele pode obrigá-lo a expulsar sem matá-lo. O diretor diz que levou muito esforço para removê-lo do exame e agora também para readmiti-lo. Wu Lianji ameaça perguntando. Ele se recusa. O diretor respondeu imediatamente que lidaria com tudo. Ele se sentou em sua mesa e começou a escrever algo no papel, suspirou e disse que quase morreu. Mais tarde, na sala de exame, o instrutor diz que, como sabem, existem uma enorme quantidade de masmorras espalhadas pelo mundo. Cada uma delas é o lar de muitos monstros. É claro, as cavernas de hoje não são reais, porque foram criadas especificamente para o exame. Ele aponta para o portal e diz que está a entrada para a masmorra virtual e a entrada para a arena de exame. Eles terão que passar por um teste para concluir o exame. Antes de entrar, cada um deles receberá uma placa de madeira e um sinalizador. Uma dessas coisas está diretamente relacionada ao teste. A outra é necessária para a segurança deles. Existem apenas 3 testes. O primeiro é a competição pelas placas. O segundo é matar o chefe. E o terceiro é encontrar uma saída. O objetivo da primeira competição é uma batalha pelas placas. Quanto mais placas conseguirem, mais pontos terão. O mesmo vale para matar monstros. Quanto mais mortes, mais pontos. Após concluir os testes acima, eles precisarão encontrar uma saída. E quanto à conclusão do exame, a classificação geral será publicada após a conclusão de todos os testes. Eles não devem se fazer de heróis se estiverem em perigo. Eles devem usar um sinalizador para serem resgatados por um mentor. Um dos caras convidou seus amigos para se unirem. Se agirem juntos, seus pontos serão muitas vezes mais altos. Um dos caras diz que, embora a masmorra seja artificial, ainda é perigosa. O outro cara diz que os monstros também são incrivelmente fortes. A melhor opção é trabalhar em equipe. Os estudantes começaram a se reunir em grupos. Um dos alunos disse que os outros participantes também formam equipes. Nesse caso, eles terão que atacar várias pessoas de uma vez. Wu Lianji está com sua gangue e diz a Zhang Shen que ele o irritou muito. Por causa disso, ninguém ousará se juntar à sua equipe, e a morte estará à espreita em cada esquina. Ele não pode escapar porque toda a academia está sob seu controle. Zhang Shen olhou para as coisas que foram dadas para o exame e disse que mesmo o instrutor não é capaz de controlar o que está acontecendo na masmorra virtual, razão pela qual cada aluno recebeu um sinalizador. Este é um ótimo lugar para uma surra. Wu Lang nunca perderá uma oportunidade assim. Ele olhou para os caras rindo e disse que veria quem teria a última risada. Alguém chamou Zhang Shen. Ele virou e viu Jinling. Ela o convidou para se unir e disse que é mais seguro estar juntos. Eles vão se ajudar. Zhang Shen pergunta se ela não tem medo de Wu Lianji. Jinling respondeu que não tem medo. Ela deve a Zhang Shen.
Além disso, mesmo sendo uma garota, ela não se deixa levar pela força. Zhang Shen percebeu que ela estava preocupada com ele. Ela nem mesmo escondeu suas motivações. Ele concordou com a proposta dela e disse que passariam por esse exame juntos. Eles passaram pela multidão e um cara apontou o dedo para eles e gritou que Jin Ling estava junto com Zhang Shen. Wu Lain ficou muito zangado. O instrutor diz que o exame está começando. Deixem todos entrarem um por um. Wu Lianji foi para o portal o mais rápido possível. Ele e seus capangas entraram no portal. Os próximos foram Jin Ling e Zhang Shen. Eles passaram pelo portal e acabaram na floresta. Um vento leve levantou as folhas das árvores no ar. Zhang Shen pegou uma folha e pensou que realmente parecia uma masmorra real. Até as folhas pareciam reais. Passos começaram a ser ouvidos. Wu Lianji disse a Zhang Shen que aparentemente ele tirou um tempo para apreciar a natureza. Zhang Shen protegeu Jin Ling. Wu Lianji flexionou os punhos e disse que deixaria Zhang Shen pensar cuidadosamente sobre que tipo de morte escolheria para si mesmo. Jin Ling acha isso ruim. Ela queria fugir com Zhang Shen assim que entrassem. Mas ela não imaginava que Wu Lian seria tão rápido. Zhang Shen diz que ela pode ficar tranquila e deixar com ele. Ela pode ficar calma e não interromper, não importa o que aconteça. Wu Lianji diz que fica surpreso por ele estar flertando neste momento. Zhang Shen riu e disse que nem mesmo sabia o quão forte havia se tornado. Os estudantes dizem que nunca viram um rosto tão confiante. Ele realmente ficou mais forte? Zhang Shen diz a Wu Lianji que se ele pretende lutar contra ele, será o único que morrerá aqui. Zhang Shen está prestes a atacar. Os estudantes perguntam, ele está pensando ou ouviu ossos se quebrando? Esse som veio da cintura. Ele ainda não se recuperou completamente? Zhang Shen pergunta o que eles sabem sobre ele. É porque seu timo estava muito apertado, então sua lombar travou. Ele só precisa de 1 minuto para se recuperar. Todos os estudantes riram e Wu Lian perguntou se seu timo estava muito apertado. Ele realmente acha que tem isso? Essa é a melhor piada de todo o ano. Ele está atrás da herança dele ou algo assim? Por que ele vai morrer de tanto rir agora? Wu Lianji soca Zhang Shen no rosto. O sistema notifica que o dano foi bloqueado em 100%. O número de golpes é aumentado em 1 ponto. Missão de classe D para acumular 1 ponto em 100 golpes. Zhang Shen pergunta se ele esqueceu de comer. Ele tem que bater mais forte. Ou quer que ele lhe ensine como bater em alguém? Os estudantes ficam magoados com essa piada e dizem que devem matar Zhang Shen. Eles têm que derrubar esse cachorro. O sistema notifica Zhang Shen que o dano foi bloqueado em 100%. O número de golpes é aumentado em 1 ponto. Zhang Shen pergunta se ele chama isso de luta. O estudante o acerta no estômago novamente. Mas Zhang Shen não desiste, pois ele ainda é um maricas. Que ele bata mais forte. Zhang Shen foi atingido no rosto novamente. Ele continua provocando-os e diz que até uma massagem é mais forte do que esses caras o batendo. Todos os bandidos o atacaram de uma vez, e Zhang Shen começou a receber muitas notificações do sistema. Jin Ling disse para aquele idiota do Wu Lian não ficar tão confiante. Zhang Shen disse a ela para não fazer isso porque ele podia lidar com ele sozinho. Ele acumula o número de golpes nele, então ela não deve interferir. Wu Laini perguntou, ainda mantendo essa bravata na frente de Jin Ling, quebrar essa mandíbula dele para que ele não possa falar. Um dos caras empurrou Zhang Shen para uma pedra, fazendo com que ele a quebrasse com o corpo. Todos os bandidos começaram a bater nele com pés e mãos. Conforme ele pensava, essas provocações funcionaram. Ele disse que dói mais quando coça as costas. Continuando a ganhar pontos com as surras, ele perguntou a eles se estavam tentando atacá-lo ou estavam apenas importunando com ataques tão fracos. Jin Ling notou que mesmo quando Zhang Shen está sendo espancado, sua respiração permanece estável, como se ele não estivesse sofrendo nenhum dano. Wu Lianji pegou o celular e disse que deveria chamar uma plateia para esse espetáculo. Todos os estudantes começaram a receber alertas de Wu Lianji com geolocalização. Eles podem ir lá se quiserem ver um bom show. Os estudantes se perguntaram o que Wu Lianji estava tramando. Deveriam ir lá? Um dos alunos perguntou aos outros se achavam que dessa forma ele queria atraí-los para lá para pegar as placas deles.
Outro aluno disse para ele parar de falar bobagem. Será que ele realmente acha que o William faria isso quando poderia simplesmente pagar por essas placas? Mesmo assim, decidiram ir lá e ver o que estava acontecendo. Quando os estudantes chegaram ao local designado, viram Zanshin deitado relaxado no chão, cercado por bandidos cansados. Ele perguntou a eles o que estava errado. Por que todos eles pararam? Isso realmente é tudo o que eles podem fazer? Eles não têm vergonha de se tornarem lacaios de William? Os estudantes começaram a falar. Onde está o show que prometeram? O que esse William está fazendo afinal? O William reuniu todos os estudantes aqui para ver o Zanshin surrado para que pudesse zombá-lo e dar-lhe uma lição. Mas o que há de errado com esse cara? Parece que nem está envolvido nisso, e o resto dos caras já estão cansados. O Lianji perguntou o que ele faz. Deixe-os continuar batendo nele. Os bandidos cansados dizem ao chefe que gastaram toda a energia, mas esse garoto está bem, não importa o que aconteça. Zanshin diz que gastou todo o seu timo. Que bando de desperdício humano. Isso é tudo que eles podem fazer? Sua missão nem está completa. Missão de classe de contagem acumulada de golpes 78 de 100. Zanshin não é do tipo que critica os bichos de estimação dos outros, mas como o Liam pôde contratar cães de nível tão baixo, ele pelo menos poderia não mostrá-los aos outros. Por que ele não deveria deixá-los descansar e começar a atacar Zanshin sozinho? É apenas uma questão de tempo até ele ver o quão fraco realmente é. Os estudantes riram disso e disseram que o Wulang fez um bom show, mas se for só isso, eles vão embora. Jinling também riu do fato de que o Wulang queria zombar de Zanshin, mas acabou se envergonhando. O Wulang ficou realmente irritado, e todos viram sua técnica de alto nível. Ele atacou o Zanshin. Atacou-o com toda a força nesse golpe. Mas Zanshin interrompeu esse ataque com uma mão e perguntou, isso é tudo o que ele pode fazer? Os discípulos que assistem a isso perguntam, isso é tudo o que ele tem de poder? Ele nem consegue lidar com alguém tão fraco quanto Zanshin. O Lian só é capaz de ser tão arrogante por causa dos pais dele. Na verdade, ele é fraco. O golpe intenso do tigre é perda de tempo para ele. O Lian grita para Zanshin e se apressa para atacá-lo. Mas Zanshin desvia do golpe. O sistema notifica que o número de golpes aumentou em 1. Zanshin pergunta, isso é tudo o que ele pode fazer? O Lianji soca Zanshin no queixo e não entende como esse estranho é capaz de tal coisa. Zanshin se levanta desse golpe, mas aterrissa de pé. Zanshin pergunta, isso é tudo o que você tem? Jinling pergunta se ela o subestimou. O Lianji pergunta por que seus ataques não o danificam. Isso simplesmente não pode ser. Zanshin diz que ele tem que admitir que é melhor que seus capangas. Eles também podem se juntar, pois ele consegue lidar com tudo que ele tem a oferecer. Zanshin pensa que tudo que o Liam pode fazer é ser uma ferramenta para o seu crescimento. Quando ele atingir a cota, será a sua morte. O Lianji tira uma pílula do bolso e diz a Zanshin que ele o forçou a fazer isso. Os alunos dizem que é uma pílula de sangue de berserker. Depois de tomar esta pílula, a pessoa fica enfurecida e aumenta muito a força. Mas os efeitos colaterais também são fortes. O Liam pretende lutar arriscando a própria vida. O Liam diz a Zanshin que ele pediu por isso. O sistema notifica que foi detectada uma mudança repentina. A dificuldade da missão foi aumentada para Rank C. A recompensa da missão foi aumentada. Missão Rank C Eson. O objetivo é acumular 150 golpes. Recompensa da missão secreta. Zanshin pergunta se a dificuldade da missão foi aumentada. O que está acontecendo? Jinling diz a Zanshin que ele precisa ter cuidado. O Lianji está atualmente no nível U. O Lianji diz que agora ele deve morrer. Zanshin pensa que não deveria dizer o que já vê. Essa pressão não é a mesma que antes. Zanshin bloqueou o golpe, mas os ossos de seus braços se quebraram, e ele bateu em uma árvore. O sistema notifica que o dano foi bloqueado em 50%. O número de golpes aumentou 6 pontos. 87 de 150 pontos foram acumulados. Zanshin pensa que felizmente a contagem anterior de golpes não foi redefinida. E ele pode continuar pontuando. Mas o problema agora é diferente. Quantos golpes mais ele pode aguentar?
Wu Liangji corre em direção a Zhang Shen e chuta, mas Zhang Shen desvia. Wu Liangji diz que ele não pode pensar em como pode escapar e usa o golpe do machado de execução. Zhang Shen bloqueia esse ataque e leva 9 pontos de dano. Wu Liangji pergunta quem está rindo agora. Por que ele não continua agindo da mesma forma arrogante? A partir dos golpes intensos do tigre Wu Liangji, o chão se quebra. Wu Liangji pergunta por que ele está desviando. Ele não é bom em levar golpes. Ele tem que continuar levando esses golpes. Ele não disse que ia derrotá-lo como um cachorro? O soco de Wu Liangji corta a árvore atrás da qual Zhang Shen estava. Wu Liangji diz que está dando a ele uma chance agora. Ele tem que parar de desviar. Onde está a atitude que ele tinha antes? Ele pode continuar assim. Ele vai lutar com ele até o fim. Zhang Shen pensa que se continuar desviando, não fará nenhum progresso, mas os ataques dele são muito fortes, então ele não pode evitar todos. Seria melhor se ele esperasse até que o efeito da pílula passasse. Zhang Shen é chutado no estômago e recebe 6 pontos de dano. Em seguida, outro chute o faz voar. Zhang Shen percebe que sua velocidade é muito alta e, portanto, é difícil para ele desviar. Ele não sabe quanto mais vai aguentar. Ele precisa pensar em outra maneira. Zhang Shen lembra que acumulou muita força nos últimos dias no hospital. Ele deveria se acalmar e observar. Ele é rápido, mas não a ponto de não conseguir ver claramente seus ataques, contanto que possa ver a trajetória. Ele pode se esquivar. Zhang Shen recebeu um arranhão que deu 2 pontos ao número de golpes. Wu Liangji usa um golpe de cotovelo de ferro. Os discípulos dizem que ele mira no seu plexo solar. Wu Liangji realmente está tentando matá-lo. Zhang Shen bloqueia o golpe, mas é empurrado alguns metros para trás. Wu Lian recebeu 2 pontos no número de golpes. Ele acumulou 127 pontos de 150. Zhang Shen pensa que, em termos de ângulos de ataque, ele é muito pior do que os tentáculos. Em termos de poder e pressão, ele não está nem perto da besta martelo do vazio. Desde que ele não atinja pontos críticos e sofra danos significativos, essa luta é boa para ele. Wu Liangji diz que ele deveria morrer e ir para o inferno agora. Wu Liangji desfere muitos socos, mas Zhang Shen bloqueia todos, ganhando pontos de acerto. Os alunos dizem que todos os ataques de Wu Liangji foram bloqueados por Zhang Shen, mas, olhando de perto, Zhang Shen recebeu muitos ferimentos do que bloqueou anteriormente. Mas agora seus ferimentos parecem comparativamente menores. Jin Ling acha que essa é a diferença entre impressões de combate. Talvez tenha sido por causa da pílula de sangue de Berserker que Wu Lian comeu. Isso fez Zhang Shen entrar em pânico e bloquear todo o golpe. Ele ficou gravemente ferido, já que a diferença entre suas potências é muito grande. Depois que se acostumou à velocidade de Wu Lian, ele previu todos os seus ataques, seja desviando de acordo com a direção do ataque ou fortalecendo suas defesas para fazer o oponente questionar sua força a fim de sofrer o menor dano possível. Jin Ling diz que isso é algo que apenas um lutador experiente pode fazer. Wu Lian usa um intenso golpe do tigre. Zhang Shen pensa que não pode levar isso a sério. Ele precisa encontrar uma maneira de suavizar o golpe assim como fez contra a besta martelo do vazio. Wu Liangji desfere um golpe intenso do tigre e diz que agora ele irá para o inferno. Zhang Shen agarra a mão de Wu Liangji. O sistema notifica que uma nova habilidade está sendo ativada, fase 1 de domínio. Uma nova habilidade é ativada, fase 2 de transferência. Uma nova habilidade, fase 3, é ativada. Wu Liangji pergunta por que seu golpe intenso do tigre. Zhang Shen usa o golpe intenso do tigre refletido. Com isso, o chute de Wu Liangji voa em direção aos outros estudantes. Os estudantes perguntam se viram isso. O que aconteceu agora veio de Zhang Shen. Mas ele não é fraco? Como ele pode ser tão forte? Jin Ling não entende. Será que ele realmente derrotou Wu Liangji? Jian Shen se aproxima de Wu Liangji e diz que ainda não terminaram e ele deveria se levantar. O sistema notifica que a expansão da habilidade Proteção da Luz Sagrada é reflexão. Após ativar a habilidade, o dono pode absorver, transferir e, em seguida, refletir o dano causado de volta ao inimigo. Os estudantes ajudam Wu Liangji a se levantar e perguntam como isso é possível. Seu chefe perdeu.
Ele até usou uma pílula de sangue de Berserker. Wu Lianji acha isso incrível. Os estudantes perguntam: Zhang Shen é realmente tão forte assim? Foi porque ele era forte e não porque Wu Lianji era fraco o tempo todo? Zhang Shen pensa que essa habilidade de reflexão é melhor do que ele esperava. Ele está se saindo bem com o número de golpes, então é melhor comprar mais dessas habilidades. Zhang Shen diz que podem continuar assim. Ou é isso tudo que tem? O cachorro Wu Lianji está derrotado, então por que os capangas não se vingam? Essas palavras magoam um dos amigos de Wu Lianji, e Zhang Shen pensa que tudo está indo bem. Eles devem continuar assim e ir em frente. Eles devem liberar o ódio e dar a ele mais pontos de acerto. Os amigos de Wu Lianji fogem, e dizem a Zhang Shen que ele deveria esperar porque voltarão para ele. Jin Ling diz que ainda estão no exame e precisam pegar as tábuas de madeira dos outros. Zhang Shen esqueceu completamente o propósito deste exame. Zhang Shen corre atrás de Wu Lian, seus amigos, e diz que não deveriam fugir dele. Eles devem deixar suas tábuas com ele. Os estudantes dizem que é ruim. Zhang Shen corre atrás deles. O que eles devem fazer? Ele ainda não recuperou seu tínio. Além disso, eles carregam o chefe com eles e não podem escapar dele. Ele os alcançará. O cara para e diz que ele, Al-Risha, protegerá o chefe a todo custo. Eles devem deixá-lo segurá-lo. Outros caras perguntam: quando ele se tornou tão altruísta? Eles não se lembram dele nunca ter sido assim. Os outros caras dizem que ele é Li. Wood também ficará. Ele Enchem, também ficará. O último cara diz que também vai ficar. Li Wood diz que não pode ficar. Enchem diz que alguém precisa garantir que o chefe esteja seguro. Ele deve correr o máximo que puder. O último cara acha que ele é muito lento para uma oportunidade tão grande. Os estudantes dizem que lutarão contra Zhang Shen até o fim pela segurança do chefe. Zhang Shen pensa que esses capangas são realmente algo mais. Eles são inerentemente boas pessoas. Agora ele pode ganhar pontos de acerto. Os estudantes caem de joelhos e dizem a Zhang Shen que aqui estão suas tábuas de madeira. Eles nunca serão capazes de resistir contra ele, então pedem para não serem espancados. Zhang Shen pergunta: então por que ficaram? Jin Ling diz que eles queriam agradar Wu Lian e, portanto, agiam como se fossem altruístas o suficiente para se sacrificar por ele. Mas também não queriam ser espancados, então desistiram imediatamente. Os caras dizem que, contanto que o chefe esteja feliz, eles não terão que se preocupar com nada após a formatura. Comparado aos empregos que terão no futuro, este exame significa pouco para eles. Um cara diz que deve gritar seu nome o mais alto possível antes de se afastar dele. Zhang Shen diz que esperava isso dos capangas. Neste momento, alguém ataca os dois caras. Ambos desviam do ataque mágico, mas são agarrados por trás por outros dois estudantes. O cara pergunta o que estão fazendo. O cara de trás diz que os impede de se esquivar. Ataques mágicos roxos os atingem e eles caem de joelhos. O cara que saiu da floresta diz que essas técnicas de nível intermediário que o Li ensina são muito úteis. O poder é mais forte do que ele esperava. O cara pergunta por que ele está fazendo isso com eles. O cara com a faca mágica diz que é por causa das tábuas de madeira. O chefe Wu Lian quer ser o primeiro neste exame. Quanto mais placas eles conseguirem, melhor. O cara agarra o outro pelo cabelo e diz que ele tem que entregar a tábua de madeira agora. O cara pede para deixá-los ir e diz que são seus colegas de classe. Essas placas de madeira são muito importantes para suas notas e futuro. O cara que tinha a espada o chuta e pergunta: deixe-os ir. Ele não vê o que é mais importante agora? Todos eles perderão o futuro, mas o que o chefe Wu Lian está perdendo é a glória de ficar em primeiro lugar. Eles devem dar as tábuas ou realmente vão matá-los. Os caras que foram mortos pensam que simplesmente não eram um de seus capangas, e é assim que são tratados. É muito constrangedor. Não há ninguém aqui que possa salvá-los. Zhang Shen diz que eles devem parar com isso. Se quiserem brigar com alguém, então tem que ser com ele. Eles não devem prejudicar mais ninguém. Os caras param e dizem que estavam se perguntando quem era, mas era apenas Zhang Shen. Que sorte ele teve de não morrer do chefe. Ele deve ter escapado de alguma forma.
Os caras que foram espancados dizem que é ruim. O único que veio até eles foi Zanshen. Tudo acabou. Ele vai sofrer assim como eles. Zanshen pensa que parece haver alguém que ainda não sabe que ele derrotou o Ulai. Os capangas de Wu Lianji correm em direção a Zanshen e dizem que devem bater nesse moleque e arrastá-lo até o chefe. Eles não sabem como ele conseguiu escapar, mas ele teve a infelicidade de encontrá-los. Jinling pergunta se ele precisa de ajuda. Zanshen recusa e diz que ela pode apenas ficar lá e assistir. Os capangas de Wu Lianyi atacam Zanshen de todos os lados. Zanshen aumenta o número de golpes nele. Os capangas perguntam o que está acontecendo. O braço de um deles começou a doer com isso, mas Zanshen ainda está bem. Os caras que foram espancados dizem que todos os ataques deles em Zanshen não têm efeito. Será que realmente é Zanshen que conhecem? Zanshen pergunta qual é o problema. É tudo que eles podem fazer. Podem continuar. O cara diz que seu chi sanguíneo está esgotado, mas ele não tem lesões de jeito nenhum. Esse garoto é amaldiçoado. Alguém diz fujam e eles se dispersam em direções diferentes. Jinling diz que eles podem esquecer que podem fugir. Ela fica no caminho de dois caras e os derruba com um chute. Os caras que foram derrotados por Jinling agarram outro capanga pelas pernas e perguntam se ele realmente acha que pode fugir assim. Eles vão deixá-lo experimentar o próprio remédio. O cara os atinge e diz para soltarem e deixarem-no ir agora mesmo. Zanshen aparece atrás dele e soca esse cara, jogando-o no chão. Os caras que foram atacados pelos capangas de Wu Lian perguntam para esse idiota, ele estava tentando zombar deles? Eles começam a bater nele e dizem que agora vão ver quanto tempo ele aguenta. O cara que está sendo espancado diz que dói e pede para pararem. Depois de um tempo, os capangas de Wu Lianji estão amarrados. Os rapazes que foram intimidados agradecem a Zanshen e dizem que, se não fosse por ele, poderiam ter falhado no exame. Zanshen diz que eles não precisam se preocupar com isso. Todos conseguiram o que queriam. Zanshen recebeu uma pequena quantidade de pontos de ataque com isso. Zanshen diz a Jinling que graças a ela, conseguiram evitar que todos escapassem. Jinling diz que então ela vai pegar sua recompensa por isso. Zanshen entrega as tábuas aos dois rapazes e diz que é para eles. Com isso, eles serão capazes de concluir a primeira fase. Os caras recusam e dizem que pertencem a ele. Eles realmente não puderam ajudar. Não podem se dar ao luxo de aceitar. Eles precisam desses sinais, porque pontos extras ajudarão. Zanshen diz que já tem 4 tábuas, então não precisa de mais. Eles podem pegá-las porque ele não faz caridade aqui. Os caras pegam as tábuas e dizem que, se puderem ajudá-lo de alguma forma no futuro, é só dizer. Eles farão o melhor deles. Zanshen diz que sabe que o Wu Lian tem muitos capangas ao redor dele. Pelas coisas que estavam dizendo durante a luta, parece que se separaram. De acordo com suas fontes, a equipe dele se dividiu em muitos grupos pequenos. Alguns foram pegar tábuas de madeira e outros foram matar alienígenas. Os caras dizem que tudo é para ajudar o Wu Lian a conseguir o primeiro lugar. Zanshen pergunta se ele lhes disser que quer fazer com que Wu Lian e todos os seus capangas falhem no exame. Os caras dizem que é impossível. Os capangas deles são muito mais fortes que os estudantes comuns. Qualquer um que não tenha sido intimidado é considerado sortudo. Ninguém quer resistir a eles. Zanshen pergunta se ele assumir a responsabilidade por todas as consequências. Jinling pergunta se ele quer liderar isso. Zanshen diz que o Wu Lianji é muito orgulhoso, caso contrário, ele não teria tomado a pílula do sangue enlouquecido devido a várias provocações dele dos estudantes que zombaram dele. Eles querem continuar sendo covardes e sofrerem bullying para sempre? Realmente querem ver seus amigos sendo intimidados todos os dias? Se não resistirem agora, mesmo que passem no exame, o que acontecerá com eles depois? Realmente acham que podem se formar com segurança na escola? Digamos que tenham sorte e se formem. Acham que não serão intimidados novamente quando entrarem na sociedade? Realmente acham que, sem resistir, os deixarão ir tão facilmente? Na verdade, serão ainda mais cruéis e sofrerão ainda mais. Esses dois estão dispostos a continuar sendo covardes para se despedirem de suas vidas? O cara diz que estão cansados desses idiotas há muito tempo.
O segundo cara diz que se esses idiotas não falharem neste exame, então ele nunca será membro da família Zandele novamente. Jin Ling diz no ouvido de Zhang Shen que nunca soube que ele poderia dizer uma coisa dessas. Eles realmente acreditaram nisso. Zhang Shen riu e perguntou, devo dizer isso? Zhang Shen pensa que ele realmente estava apenas contando o que experimentou. O cara pergunta qual será o primeiro passo. Zhang Shen aponta para os garotos amarrados e diz que vão tirar fotos deles de todos os ângulos possíveis. Se as fotos saírem e não parecerem ruins o suficiente, eles continuarão batendo neles. Depois disso, enviarão as fotos para os entes queridos e contarão o que aconteceu. Eles vão perguntar a todos sobre a localização desses capangas e irão bater neles. O mais importante é dizer a todos que Jian Shen é o líder e que depois disso todos conseguirão as placas. A única condição é relatar apenas para aquelas pessoas que estão próximas deles. Ele, Jian Shen, garante que todos passem no exame. Jin Ling pensa em assumir toda a responsabilidade, mas dar todos os benefícios a todos. Ele vê o quadro geral. Isso realmente é um estudante falando? Jian Shen se levanta e diz que devem continuar com o plano de encurralar os cães. Algum tempo depois, a garota pergunta o que eles estão tentando fazer. Os dois caras dizem que ela deveria ou dar-lhes o sinal ou deixá-los se divertir. Eles não tinham notado uma espécime tão maravilhosa como ela na escola antes. A garota recusa em voz alta. Zhang Shen diz para eles pararem agora. Os caras se viram e dizem Zhang Shen ao mesmo tempo. A garota pega 2 pedras e bate na cabeça dos caras. O cara tira a peruca da mulher e diz que mais 2 deles foram derrotados. Zhang Shen pergunta a Jin Ling pelo telefone como ela está. Jin Ling diz que lidou com 3 deles. Ela vai para o próximo local depois de compartilhar as tábuas de madeira. Zhang Shen concorda e diz que ela precisa garantir que os amarrem e os levem para o local designado. Zhang Shen encerra a chamada e diz que, depois de caçarem a noite toda, metade dos capangas de Wulianji foram pegos. Tudo está indo melhor do que o esperado. O cara diz que, afinal, eles não são do tipo que busca ajuda. Todos os estudantes que resgataram formaram seus próprios grupos e capturaram os capangas. Talvez não consigam vencê-los individualmente. Mas graças à emboscada, vantagem na rede de informações e números, eles deveriam pegá-los e vencê-los facilmente. É emocionante, mas por que eles precisam pegar os capangas e reuni-los em um só lugar? O que ele estava mirando? Jian Shen diz que é por algo mais, é claro. Ele não deve esquecer que ainda estão caçando os alienígenas gerados. O cara pergunta se ele realmente vai fazer isso. Depois de algum tempo na montanha, os estudantes ficam ao redor dos capangas amarrados e riem. Os capangas perguntam por que os trouxeram aqui. Vão bater neles em algum momento? Pare, estas são terras baldias e um local para a segunda parte do teste. Quando os portais se abrirem, haverá muitos alienígenas aqui. Ao mesmo tempo, portais se abrem, dos quais monstros começam a sair. Um dos capangas pergunta se estão tentando transformá-los em isca. Os capangas dizem que estão com muito medo, imploram para soltá-los e prometem que não trabalharão mais para o Wulian. Zhang Shen ordena que vão e os matemática. Os estudantes atacam os alienígenas enquanto os capangas de Wulian pedem ajuda e dizem que não querem mais. O professor diz que todos os professores devem ir lá. Eles precisam salvar rapidamente todos nessa situação. Esses alienígenas provavelmente não os matarão, mas podem deixar cicatrizes mentais. Eles não conseguirão explicar aos pais se isso acontecer. Eles devem resgatá-los rapidamente. O professor escorrega para baixo com as costas contra a parede e diz que o jovem mestre Wulai definitivamente vai falhar neste exame. Como chefe dos professores, isso é provavelmente tudo que ele pode fazer. Algum tempo depois, o homem diz que o exame acabou. Agora, o estudante que conquistou o primeiro lugar deve subir ao palco para receber um prêmio. Todos os alunos aplaudem e dizem que Zhang Shen deve ir lá porque o prêmio está esperando por ele. Zhang Shen diz que está apenas pegando o prêmio e eles não precisam torcer por ele. Eles são muito gentis. Os alunos dizem que é por isso que conseguiram menos placas e mataram menos alienígenas. Foi graças a ele que todos passaram. Por isso, ele deve ficar em primeiro lugar. Ele merece. Wulianji e seus capangas entram na cerimônia de premiação.
Wu Lianji chama Zanshen. O professor diz a Zanshen que esses são os seus prêmios. Uma placa de invocação de sangue para romper no reino de Wuji. Um livro de técnicas avançadas. E uma placa de recomendação especial para a universidade. Com a ajuda dessa placa, ele pode obter pontos adicionais para qualquer exame na universidade de combate a qual se inscrever. Os alunos dizem que os prêmios são melhores do que no ano passado. Eles não imaginavam que este ano seria tão bom. Jin Ling diz que não achava que Shanshen pudesse ficar em primeiro lugar. Se ele tivesse perguntado antes do exame, ela não teria acreditado. Isso é interessante. Um capanga de Wu Lianji diz ao chefe que esses prêmios foram feitos especialmente para ele. Wu Lianji diz a Zanshen que ele deve ir para o inferno. Zanshen desce do pódio e diz ao bebê Wu que ouviu dizer que foi feito especialmente para ele. Wu Lianji pergunta o que ele está tentando fazer. Os estudantes estão dizendo que Zanshen está se metendo em encrenca novamente e quer terminar o trabalho. Zanshen perguntou se isso é sangue Kai, certo? Se ele comer, então pode romper para o reino das artes marciais, certo? Zanshen quebrou a garrafa bem na frente do rosto de Wu Lianji e disse que a garrafa estourou porque o assustou. Ele comeu o sangue Kai e uma energia incrivelmente poderosa e rompeu de seu corpo. Seu sangue Kai e corpo agora são um, e ele pode condensá-lo apenas pensando nisso. Então, esta é uma força do reino de Wuxi. Esta é a verdadeira força do reino de Wuxi, e ele não precisou se prejudicar usando uma pílula de sangue de Berserker, ao contrário de alguém. Jin Ling disse que esse cara está se exibindo e falando besteira ao mesmo tempo. Como esperado, Duke foi preparado para o pequeno Wu aqui. Tinha um gosto ótimo. Se ele encontrar mais disso, então que ele avise seu irmão mais velho Zanshen. Ele definitivamente vai apreciar cada sangue Kai desse tipo. Wu Lianji disse que destruiria Zanshen até a morte. Algum tempo depois, Zanshen está no ônibus, olhando pela janela. Isso pode ser um mundo diferente, mas as ruas são as mesmas de sempre. Está tão calmo e antigo como ele se lembra. Ele chegou em casa. É final de semana e hora de voltar para casa. Quando foi a última vez que viu seus pais? Em sua vida passada, seus pais adoeceram e ele acabou acumulando muitas dívidas para tratá-los, mas não conseguiu. Eles não queriam sobrecarregá-lo ainda mais, então engoliram pílulas e adormeceram para sempre. Ele se pergunta se eles ainda estão bem nesta vida. Se ainda estiverem doentes como antes, não importa se ele tiver que arriscar toda a sua vida, ele os tratará. Seu sorridente pai abriu a porta e cumprimentou o filho. Zanshen o viu e começou a chorar. Seu pai o abraçou e perguntou, faz apenas uma semana, o que o deixou tão emocional assim? Ele deveria se apressar, porque sua mãe preparou comida e está esperando por ele. Eles se sentaram para jantar, e a mãe começou a colocar mais carne no filho, porque ele havia perdido muito peso e comia mal na escola de qualquer maneira. Ela já tinha dito a ele para não economizar dinheiro deixando de comer. Se ele gastasse todo o dinheiro, poderia pedir mais a eles. Parece que ainda estão saudáveis nesta vida. Mas seus kits de sangue são fracos, então é apenas uma questão de tempo até terem problemas com o corpo. Zanshen pediu ao sistema para abrir a janela de troca e encontrar os medicamentos. O número de acertos está em 245. A pílula digestiva custa 10. O analgésico custa 20. A cápsula de saúde custa 40. O timo suplementar custa 60. A pílula de sangue Berserker custa 200. Zanshen não sabia que o timo suplementar é considerado remédio. Mensagem detalhada: timo suplementar, feito condensando sangue verdadeiro de baixo nível de alienígena, pode ser diretamente infundido em humanos para melhorar seus corpos. Adequado para estudantes marciais, humanos normais. Se ele comprar outra coisa, eles ficariam desconfiados, já que ele não tem muito dinheiro no bolso para começar. Ele comprará o sangue Kai suplementar então. Sangue Kai vermelho apareceu em seus dedos e ele apontou para seus pais. De repente, eles se sentiram saudáveis e descansados, e em seus peitos ficou mais fácil. Zanshen disse que eles apenas se sentiram melhor porque não viam o filho há muito tempo. Seu pai disse para ele parar de bajular, porque ainda teria que ir com ele à banca amanhã. Zanshen disse que o expôs. Seus pais ainda vendem vegetais nesta vida, parece. Eles chegaram ao mercado oriental.
Seu pai chama os visitantes enquanto Zanshen pensa que, com sua habilidade de vender vegetais, isso é um desperdício de talento. De repente, alguém pisou em sua cenoura. Um empresário de meia-idade perguntou ao velho Zan: "Parece que seus negócios estão indo bem." O velho Zan deu ao chefe Wang um saco de cenouras e agradeceu por fornecer a barraca. Ele pediu para levar esses vegetais, que ele havia separado especialmente para ele. Wang lembrou de pagar no próximo mês. Wang disse ao filho para aprender com esse exemplo. Caso contrário, ele se tornará o dono da banca após a formatura e fará seu pai perder a face. O cara disse que suas notas em artes marciais são acima da média. Ele nunca será tão inútil quanto eles são. Seu pai riu e disse que seu filho deveria ser ainda mais forte do que é agora. Zanshen ordenou que parassem. Wang se virou e perguntou quem ele era. O que ele quer deles? Zanshen disse a ele para pagar pelo vegetal que ele pisou. Wang perguntou se ele queria que ele pagasse. Ele planeja fazê-lo. O chefe deste mercado que dá a todos lugares para negociar, pagar. Ele riu e perguntou se Zanshen realmente está contando com isso. Wang é um pai, alimento e roupa para seu pai. Zanshen concentrou toda sua força em um punho e socou Wang no rosto, fazendo-o cair no chão. O pai pediu ao filho para se acalmar. Eles não precisam de nada dele e não conseguirão lidar com ele. Zanshen disse ao pai para não se preocupar. Ele cuidaria de tudo. O filho do líder do mercado agarrou Zanshen pela gola e perguntou se ele é um estudante de artes marciais, certo? Então por que ele usa essas habilidades contra pessoas normais? Zanshen perguntou se ele queria brigar. O cara disse que era mediano e Zanshen era um dos piores alunos da academia. Portanto, ele certamente conseguirá lidar com esse lixo. Ele deu um soco em Zanshen, mas ele nem se mexeu e obteve 100% de resistência ao dano. O cara nem esperava uma reviravolta dessas. Zanshen perguntou se funcionou. Levaria muitos pontos para comprar remédios para seus pais, então ele pode usar esse cara para reabastecer seu saldo. O cara decidiu não desistir, porque Zanshen está aberto para um golpe. Ele o atacou novamente, mas Zanshen sorriu e disse que se sentiu como se fosse picado por um mosquito novamente. Isso é uma ótima massagem. Ele recebeu muitas notificações do sistema sobre resistência ao dano. No entanto, até mesmo um mosquito comum eventualmente o irrita. Com essas palavras, ele atacou o cara e o derrubou com seu golpe. O pai costumava enganar as pessoas, não é? Eles sabiam que as pessoas não seriam capazes de resistir a eles, então se aproveitavam disso. Deixe-o tentar se levantar novamente e bater em Zanshen. Ele mesmo disse que estava no meio da classificação. Então, o que ele está esperando? O cara continua levando golpes de seu oponente terrivelmente forte. Wang ordenou que ele parasse, senão ordenaria que fechassem a loja e saíssem daqui. O pai de Zanshen se desculpa com Wang e diz que seu filho só não entende que está causando problemas para eles. Ele implora para não expulsá-los, pois a família sobrevive unicamente às custas desta barraca. Wang o socou no rosto e disse que não se importava. Ele deveria ordenar a seu maldito filho que parasse agora. Zanshen percebeu isso e acertou Wang de volta. Como ele se atreve a bater em seu pai? Será que ele realmente pensa que pode fazer isso e ir embora? De onde vem essa autoconfiança? Wang começou a gritar que não se importava com o que ele disse a ele. Deixe-os empacotar suas coisas e sair daqui imediatamente. Zanshen perguntou. Wang quer que eles saiam. Ele mostrou a ele a tabuleta e perguntou se ele sabia o que era. Wang soube imediatamente que era a placa de recomendação especial da escola. Então, Zanshen é um estudante recomendado especial. Como regra, tal placa é concedida a apenas um aluno que é capaz de passar no teste. Somente estudantes com boas habilidades e notas podem obter essa placa. Será que realmente não é tão simples quanto parece? Mas é óbvio que ele vem de uma família de vendedores comuns. Claro, ele pode conhecer algumas pessoas importantes ou talvez tenha se aproximado do diretor. Mas, em qualquer caso, ele ainda tem a chance de consertar tudo. Ele tirou um cigarro e ofereceu a Zanshen. Ele não pode se dar ao luxo de tropeçar novamente. Zanshen perguntou se a vista dele estava falhando. Ele é um estudante e não fuma. Ofereça isso ao tio dele em vez disso. Wang entregou um cigarro ao tio Zan.
e disse que houve algum mal-entendido. Zan sugeriu que ele falasse sobre como os expulsou da barraca. Wang perguntou como ele poderia dizer tal coisa. Ele despedaçará qualquer um que ouse tomar a barraca deles. Ele jura por seu nome que fará qualquer coisa pelo bem-estar deles. Algum tempo depois, os pais de Zanshin dormem enquanto seu filho começa a curá-los novamente com o sistema, direcionando o sangue Qi para eles. Seus pais só precisam de 2 dessas para complementar o sangue Qi deles. É o suficiente para que fiquem suficientemente saudáveis. Agora é hora de se preparar para os exames de entrada na faculdade. Isso pode lhe render alguns pontos, mas não é uma garantia de entrar. Ainda é necessário um certo nível de força para se sair bem no exame. Ele se perguntou se havia uma maneira de obter pontos mais rapidamente. Ele viu a janela do sistema. Missão de nível C. Sobreviver na caverna celestial por uma semana. Recompensa da missão: sangue Qi. Da última vez, ele foi para uma das cavernas celestiais para o exame, mas era falsa. Uma real seria muito mais perigosa. Isso porque cada uma delas é única e tem um ecossistema vastamente diferente. Leva muito esforço apenas para suportar o ambiente. Além disso, há diferentes raças de alienígenas nelas. Existem humanoides, bestas, fadas e até seres mágicos lendários. Uma caverna celestial real é diferente de uma simulada no sentido de que ele morreria ao cometer o menor erro, mas se a missão é sobreviver por apenas uma semana, ele deveria ser capaz de fazê-lo. Com sua força, tudo o que ele precisa fazer é ir para onde os alienígenas de nível inferior estão ativos e provocá-los. Ele deveria ser capaz de obter pontos ilimitados, contanto que não encontre algo forte. Ele decidiu ver onde a caverna celestial mais próxima estava. Bastante perto, apenas a 20 minutos de distância. Ele aguarda ansiosamente pelo amanhã. No meio da noite, algum tipo de líquido verde começou a pingar em seu rosto do teto. Ele abriu os olhos e viu os dentes enormes de algum tipo de monstro, que era várias vezes maior do que ele. Zanshin percebe que definitivamente não está dormindo. Mas de onde veio o monstro em sua casa? Descobriu-se que não era sua casa, mas sim um certo espaço com muitos monstros. Há algum tipo de selo vermelho no céu. Zanshin não entende o que é e pede ao sistema que abra. O sistema relata que a grande matriz mundial está quebrada. Zanshin deve proteger este mundo. O sistema começou a encolher e desaparecer. Zanshin não entendeu nada e pediu ao sistema que explicasse. Enquanto isso, vários monstros continuam aparecendo do selo e perseguindo Zanshin. Um dos monstros abriu sua enorme boca e queria devorar Zanshin. Mas, naquele exato momento, ele estava em casa, na sua cama. Era apenas um pesadelo. Mas tudo parecia muito real. Proteger a grande matriz do mundo. Este mundo é protegido por uma grande matriz. Se for verdade, quem coloca a matriz em primeiro lugar? Onde ela está localizada? O que ela deveria proteger? Seria para protegê-los dos alienígenas. Mas eles claramente vivem dentro das cavernas celestiais. Ele nunca ouviu falar que alienígenas poderiam sair das cavernas celestiais. Ele leu muitos livros de história e não dizia nada assim. Isso significa que não há uma história assim ou alguém está escondendo algo deles? Livros são ferramentas para o autor mostrar aos leitores o que eles querem que eles vejam em primeiro lugar. Isso não significa que são verdadeiros. Isso é da vida passada. Alguns livros diziam que um país exige que os pratos sejam lavados 10 vezes. O país com ar que tem sabor doce. Um país com crianças da escola primária que caminham 10 milhas todos os dias, tendo altos padrões. Mas, na verdade, tudo isso faz parte de um esquema para ganhar dinheiro. Eles escreveram conteúdo falso como se fosse real. Ele quase acreditou quando era criança. Primeiramente, por que ele teve esse sonho? Talvez ele seja um viajante do tempo. Qual é o significado por trás disso? Ele decidiu parar de pensar nisso. Não há como aprender alguma coisa com tão pouca informação de qualquer maneira. Ele não pode entender isso em seu nível atual. Ele tentou dormir novamente, mas não conseguiu. Não está tão tarde agora, são 00:30. Ele saiu para verificar a caverna celestial, porque ele não seria capaz de dormir de qualquer maneira.
Perto da entrada da caverna celestial, um grupo de pessoas se reuniu em uma fila. O homem diz para todos se alinharem e seguir sua equipe enquanto entram. Já é meia-noite e ainda há tantas pessoas que querem entrar. Isso está mais lotado do que o esperado. Ele estava prestes a entrar, mas o homem o impediu. O que ele está fazendo aqui? Quer se colocar em perigo? Os estudantes devem apenas ficar na escola. Zanshen perguntou se há um requisito de idade para entrar. O homem disse que não, mas há um requisito de reino. Ele nem mesmo alcançou o reino Wuxi, então ele vai apenas morrer lá dentro. Zanshen pensou, os alienígenas lá dentro são tão fortes quanto a força do reino Wuxi? Ele deveria se preparar primeiro. Deveria voltar e dormir. O sistema avisa que o limite de tempo da missão acabou. Missão diária não concluída, enviando o anfitrião para o espaço de penalidade. Ele esqueceu completamente disso. Ele começou a correr pela multidão para evitar que vissem. Espaço de penalidade ativado. Ele está implorando para o sistema pelo menos olhar para a situação em que ele se encontra. Está ficando sem tempo e precisa se esconder em algum lugar. Zanshen conseguiu se esconder nas moitas para entrar no portal. Esse maldito sistema não se importa nada. Mas, felizmente, apenas ele pode ver o portal para este espaço, caso contrário, teria sido capturado e usado como rato de laboratório. Bem na frente dele apareceu a perna de um monstro terrivelmente enorme. O monstro humanoide começou a rugir por toda a área. O sistema notifica sobre uma missão de penalidade. Derrotar a besta do vácuo em pé. Zanshen não é mais um novato que só pode ser derrotado. Deixe esse monstro atacá-lo. Eles atacaram e Zanshen começou a subir no monstro, mas ele o atacou e o jogou no chão. Foi um golpe bastante forte, mas, infelizmente, até que o monstro possa matá-lo com um único golpe, ele nunca vencerá. Zanshen desviou esse golpe de volta para o monstro e se aproximou dele. Ele chegou à cabeça do monstro e começou a batê-lo. O monstro pegou nas mãos e fechou o punho, mas Zanshen soltou o aperto e lembrou ao monstro que ele não poderia vencer. Ele novamente repeliu esse ataque e derrubou o monstro no chão, e sua cabeça começou a desmoronar. Missão de penalidade concluída, retornando do espaço de penalidade. Zanshen voltou e percebeu que a entrada e saída deste lugar são as mesmas. Menos mal que ninguém percebeu. De repente, alguém perguntou o que ele estava fazendo. Jinling saiu das moitas e disse que era hora de irem para a escola. Ele não vai? Zanshen perguntou a ela se ela viu algo estranho aqui. Jinling perguntou novamente. O que ele quis dizer? Zanshen começou a correr, caso contrário, poderia se atrasar para a escola. As cavernas celestiais só estão abertas para pessoas do reino Wuxi e acima. Ela deveria saber disso já. Então, por que ela está aqui? Bem, não importa, desde que ninguém descubra sobre o espaço de penalidade. Ele chegou ao estádio da escola. Contar apenas com o espaço de penalidade não é rápido o suficiente para aumentar seu nível. Ele precisa de alguma outra maneira de obter mais pontos. Dormitório de Zanshen. Desde que ele consiga pontos suficientes para comprar mais Blandikai, ele deveria ser capaz de chegar rápido ao reino Wuxi. Mas como ele pode conseguir mais pontos? Fórum da Universidade de Wuxi. O riquinho Wulianji se declarou para Jinling e foi impiedosamente rejeitado novamente. Ele quase esqueceu. Há uma ferramenta para a coleta de pontos bem aqui ao alcance de seus dedos. Wulianji e seus amigos também vieram ao estádio. O aluno diz que quer escrever a palavra trágico na perna da pobre garota. Todos os alunos estão comentando sobre o fato de que a família dele perdeu completamente a face. Wulianji não suportou e mandou que dissessem tudo isso na cara dele e não ficassem falando pelas costas, senão ele os esmagaria. Todos os alunos, ao vê-lo, começaram a se dispersar do estádio. Ele perguntou aos amigos se sabiam o que tinha acontecido. Seu capanga disse que era melhor ele ver por si mesmo. No telefone, viu um artigo dizendo que o cachorro o provou o punho da justiça por todas as suas ações vis de Zanshen. Ele sabia que eram todas artimanhas desse estranho, porque mais ninguém teria coragem de fazer algo assim. Imaginando Zanshen irritado escrevendo esse artigo, Wu Lianji ficou ainda mais furioso e quebrou o telefone do seu capanga. Ele queria resolver isso em alguns dias, mas Zanshen parece estar ansioso para morrer.